Olá pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Vamos começar então 2019. Para quem não me conhece, meu nome é Ana. Eu fundei essa página espírita, já vai fazer 7 anos, né? Então ela tá ficando, né? Já tá saindo da fase da infância, já tá chegando na parte da pré-adolescência. Estava com saudade de aparecer aqui, eu estava de férias, estava viajando. Foi um encerramento de ano, um começo de ano muito intenso. Vocês não têm noção do tão intenso que foi esse finalzinho de 2020 e início de 2021, mas aí a gente pode falar sobre isso um outro dia, né, em um outro momento, porque o ano tem que começar, né? 2021 tem que iniciar. E esse ano venho sendo intuída, vem muito na minha mente de ser um ano de estudo. Ano passado tivemos muitas lives compartilhadas, tivemos muitos bate-papos aqui na página, também lá no canal do YouTube. Mas esse ano vem muito assim na minha mente um convite muito profundo para o estudo do Espiritismo, para o estudo das obras do Espiritismo. E aí a Jade, né, ela está com um trabalho, um clube do livro em que eu adorei, em que eu apoio bastante, que é sobre o livro Renúncia. Eu nunca li o livro Renúncia, mas é um dos livros mais belos da história de Emmanuel. É um livro que todo mundo que lê chora, né? Quem leu vai concordar ou vai discordar, não sei. E aí ela estava com esse projeto que ela também já iniciou, que é o Destrinchando Fonte Viva, lendo e refletindo, estudando com Emmanuel. Um livrinho que eu tenho na minha cabeceira é o primeiro livro da coleção Fonte Viva, é o Fonte Viva. É um livro que é bem intenso, né, que nos traz reflexões bem importantes. Nós também vamos continuar estudando, tendo também as nossas lives com Minutos com a Joana de Ângeles, a continuação da leitura do livro Vida Feliz, né, em que eu comecei no finalzinho do ano passado. E vamos ver aí o que é que vai rolar nesse ano, que tende a ser um ano um pouquinho diferente do ano passado, se Deus quiser. O processo de imunização no Brasil já iniciou e os horários dos nossos encontros poderão mudar de acordo com o retorno ou não, ou a permanência desse novo normal. Vamos nos manter em preces, vigilantes, vamos manter os cuidados uns com os outros, mantendo o distanciamento social, uso de máscara, higiene. E vamos estudar o Espiritismo, porque o Espiritismo muito nos conforta, nos consola e nos traz o conhecimento. Então vocês podem se apresentar, dizer de onde é que vocês estão falando, quais são as suas perspectivas para 2021, quais são os seus planos, se tem plano, se não tem, tá? E a série é Destrinchando Fonte Viva. A Jade já fez 2 leituras, as 2 primeiras mensagens do Fonte Viva aqui. Inclusive, se vocês quiserem ler, basta ir no IGTV que vocês vão achar. E eu fiquei com a mensagem número 3, uma mensagem muito bacana, né? Mas é difícil você dizer o que não é bacana, né? Da literatura de Emmanuel. E aí o número da mensagem é na grande romagem. Eu vou fazer da mesma forma que eu faço com os minutos com a Joana de Ângela. Eu vou ler primeiro toda a mensagem, depois a gente vai mastigando, tá? Parte por parte. A Márcia de Guaba Grande, Rio de Janeiro. Bem, esqueci de dizer de onde eu sou, né? Eu sou paraibana, moro atualmente em Marabá, no Pará, tá? Sou nordestina. E é isso. Vamos lá. Na grande romagem. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Isso está em Paulo de Tarso, Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé, o aprendiz do Evangelho é chamado, como Abraão, à sublime herança que lhe é destinada. A conscrição atinge a todos. O grande patriarca hebreu saiu sem saber para onde ia. E nós, por nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente.
Ignoramos as estações de contato na caminhada enorme, mas estamos informados que nosso objetivo é Cristo Jesus. Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre espinheiros da calúnia? Quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o espírito? Quantas nuvens estarão interpostas entre o nosso pensamento e o céu em largos trechos da senda? Insolúvel a resposta. Importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redenção sem esmorecimento. Hoje é o Senhor intensivo, amanhã é a responsabilidade, depois é o sofrimento e em seguida a solidão. Ainda assim, é indispensável seguir sem desânimo. Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para diante pelo menos alguns milímetros. Abre-se a vanguarda em horizontes novos de entendimento e bondade, iluminação espiritual e progresso na virtude. Subamos sem repouso pela montanha escarpada, vencendo desertos, superando dificuldades, varando nevoeiros, eliminando os obstáculos. Abraão obedeceu, sem saber para onde ia, e encontrou a realização de sua felicidade. Obedecemos, por nossa vez, conscientes de nossa destinação e convictos de que o Senhor nos espera, além da nossa cruz, nos cismos resplandecentes da eterna ressurreição. Olha que bacana. Paulo de Tarso, Emmanuel inicia, né, a mensagem trazendo uma parte bíblica, né, ele faz isso em seus livros, uma parte do Novo Testamento, das epístolas de Paulo para os hebreus, que fala sobre Abraão, que pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar onde havia de receber por herança, e assim saiu sem saber para onde ia. Ele falou de Abraão. Abraão, ele largou tudo o que ele tinha para atender ao chamado do Senhor, em que o chamava a fim de ir a uma terra prometida, que era Canaã. E aí Abraão deixou seus parentes, levou sua mulher, levou seus filhos, buscando essa terra prometida que ele não sabia onde era, e não sabia o que é que ele poderia encontrar no caminho dele. Mas ele chegou, ele atendeu ao chamado do Senhor. Paulo fala isso, interessante, porque Paulo de Tarso também passou pelo mesmo chamado que Abraão. E aí, para quem leu Paulo Estevão, né, vai entender como foi o processo, a mudança de Saulo para Paulo de Tarso, e como foi que ele atendeu ao chamado de Jesus, quando Jesus o chama, né, para a mudança, para a reforma íntima, para o renascer de novo do homem, né, nessa transição de de Saulo para Paulo de Tarso. E ele diz que é pela essa fé, Mano diz que é pela fé que nós somos chamados, que nós somos esses aprendizes do Evangelho. Então nós somos chamados pelo Senhor, como Abraão foi, como o próprio Paulo de Tarso foi. Aí nós somos convidados a essa herança, né? Que é o nosso destino. Mas qual é o tipo de herança em que geralmente a gente pensa? Quando a gente pensa em herança, a gente pensa em bens materiais, em ter uma vida farta, em ter os prazeres, né? Os luxos da matéria. Não é bem isso que Jesus nos chama, né? Não é bem esse tipo de herança que Jesus nos promete. A conscrição atinge a todo. O que é conscrição? É algo em que a gente é chamado e a gente não pode negar. Por isso que existem os conscritos. Os conscritos são os homens e rapazes que se alistam no exército. Eles se alistam. Eles não sabem quando vão ser convocados, mas eles sabem que ao ser convocados eles vão ter que ir, senão vão ser chamados de desertores, se não me engano, né? Falando desertor. Então, o chamado do Evangelho, o chamado do Cristo, atinge a todos nós, em diferentes níveis, né? Alguns são chamados a uma missão,
mais apostólica, como foi Paulo de Tarso, como foi Chico Xavier e outros exemplos que a gente tem, né, do Evangelho. Mas todos nós somos chamados a essa vivência de acordo com aquilo que a gente precisa experimentar, seja através da nossa família, do nosso trabalho, né, seja com a doença. Então nós somos chamados. Então a gente tem que ser como Abraão, que foi sem saber para onde é que ia, mas ele foi. Ele confiou no Senhor. Ele confiou no chamado. Então, nós, como a irmã diz, e nós, por nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente, né? Às vezes quando a gente pergunta assim, eu queria saber qual é a missão que eu estou na Terra, eu queria saber o que é que eu tenho que fazer, será que a gente está pronto para receber a resposta? Quando Paulo de Tarso olhou para Jesus e disse, Senhor, o que queres que eu faça? É dureza você perguntar isso, né, para o mestre, porque você vai ter que fazer o que vier em seguida, você não pode desertar, você tem que ir até o fim. Então que a gente seja como Abraão, que a gente seja como Paulo, quando a gente fizer a pergunta que, Senhor, o que queres que eu faça? E quando a gente for chamado ao testemunho, que a gente se encha de coragem e vá até o fim, né? Às vezes a gente ignora, né, essas oportunidades que a gente tem de testemunho, de vivência, a gente deixa passar. Mas a gente sabe que o nosso objetivo é essa vivência evangélica, o nosso objetivo é a evolução, o nosso objetivo é a reforma íntima e o nosso farol é o Cristo. Ele está para nos orientar em que caminho devemos seguir. Só que o caminho que Jesus nos oferece, a porta, né, como ele exemplifica no Evangelho, é aquela porta estreita, é aquela porta da renúncia, é aquela porta das lágrimas, é aquela porta do pelejar, né, do tentar, do insistir. Não é aquela porta fácil, que tudo se resolve e tudo flui, porque é a porta dos prazeres da terra. Então, nós, quando decidimos ir pelo caminho do Cristo, nós iremos percorrer o mesmo caminho que ele percorreu. Nós iremos sofrer calúnias, nós iremos ser incompreendidos, nós iremos chorar, né, diante das amarguras, diante das desilusões do caminho. A gente terá um momento que a gente vai ficar confuso, que a gente vai ficar só, isso faz parte do processo evolutivo. Nós iremos suar bastante através do nosso trabalho, através das nossas lágrimas. Nós iremos nos sentir responsáveis por tudo aquilo que fazemos, pensamos. Enfim, todo esse processo do chamamento faz parte. Mas Emmanuel diz assim, insolúvel a resposta, mas importa o quê? Importa que a gente continue a marchar, que a gente continue a ir em frente, porque a gente está se libertando, isso é redenção, isso é um processo de depuração, sem esmorecimento. Quando Emmanuel diz isso, não significa que a gente tem que ser masoquista, né? E até buscar formas de sofrer mais. Mas que se a gente está passando por uma dificuldade, que a gente se regozije, que a gente se reconcilie, que a gente busque formas de consolação, mas que a gente não desista, nem se esmoreça, tá? Que a gente siga sem desânimo. O desânimo é algo destruidor. O desânimo é algo que ceifa as nossas forças, que faz com que a gente deixe para lá projetos importantes para a nossa vida. O desânimo faz com que a gente perca tempo, que a gente perca vida, que a gente não confie nas nossas potencialidades. Às vezes a gente sonha coisas e acaba dizendo, isso é besteira, mas não. Então a gente tem que confiar mais na gente mesmo, tá? Aí Emmanuel diz, tem dias e dias, né? Tem dias que a gente tá marchando, bacana, que a gente consegue fazer todas as coisas. Tem dias que serão mais difíceis, mas Emmanuel diz, se não seja possível andar, dá 2 passos à frente, mas que a gente dê que a gente caminhe só um pouquinho, que a gente dê só uns pequenos milímetros de deslocamento. O que Emmanuel diz? Que a gente não se permita parar.
André Luiz, ele tem uma mensagem muito bonita que ele diz assim: é totalmente compreensível que a gente faça pausas de refazimento. Às vezes a gente está num momento muito difícil da nossa vida em que a gente precisa parar, né? Precisa dar um stop. Opa, preciso parar, preciso me resguardar, preciso entender o que eu estou sentindo, entender o que eu estou vivendo e assim eu vou voltar. Tudo isso é compreensível. Emmanuel disse, André Luiz diz, é totalmente compreensível, mas a inércia não. Então, que a gente pare quando tem que parar, mas que a gente volte, que a gente não desista. Então, quando a gente persiste e segue, né, que é uma outra mensagem que traz nesse livro Fonte Viva, persiste e segue. Quando a gente persiste e continua caminhando, novos horizontes se apresentam para a gente aprende a entender, aprende a ser mais bondoso, a gente se ilumina espiritualmente, a gente promove esse progresso. E é nos momentos de dificuldades, onde a gente é chamado mesmo ao testemunho, através da dor, quando tudo isso passa e a gente começa a assimilar tudo aquilo que aconteceu com a gente é capaz de enxergar o quanto a gente amadureceu com tudo isso que a gente viveu. Então, ele fala do chamado: subamos sem repouso pela montanha escarpada. Qual é a montanha escarpada? É a montanha das dificuldades, é a montanha das aflições, é a montanha do testemunho que todos nós iremos passar. Vamos vencer os nossos desertos. Jesus também passou pelo deserto da vida dele. Vamos superar as nossas dificuldades. As dificuldades são lições a serem aprendidas. Então a gente é que nem o aluno, né, quando vai fazer os testes, tem que sentar e fazer. Se adiar é pior. Então, fechou aqui e voltou. Vamos varando os nevoeiros, vamos atravessando esses nevoeiros. Chico também diz, brilha a alvorada além da noite, né? Então, se o momento que a gente vive é a noite tenebrosa, em que a gente é incapaz de ver uma luz no final do túnel, um novo dia chegará, a alvorada chegará. Eliminando os obstáculos que encontram no nosso caminho, as pedras do nosso caminho, elas existem, vão existir, mas que a gente possa eliminar essas pedras, que a gente possa superar nossas dificuldades. Abraão obedeceu sem saber para onde ia e encontrou a realização da sua felicidade. Então, Abraão, Paulo de Tarso, Joana de Ângeles e outros missionários, Bezerra de Menezes, eles persistiram, venceram toda essa montanha encarpada e, no final disso tudo, encontrou a realização dos seus objetivos. Todo mundo pensa que às vezes alcançar esses objetivos ainda é nessa vida, né? Mas às vezes é na vida após a morte, na vida eterna. Que a gente obedeça conscientes à nossa destinação e convictos de que o Senhor nos espera além da nossa cruz, nos cimos resplandecentes da eterna ressurreição. Esse finalzinho da mensagem de Amanda é bem interessante. Obedeçamos por nossa vez, conscientes da nossa destinação e convictos que o Senhor nos espera. Então, conscientes da nossa destinação. Qual é o nosso destino? E aí, qual é o nosso destino? Qual é o seu destino? O seu destino é ter coisas, ser bem sucedido profissionalmente, é ter conforto, ou é algo mais além do que a vida material? A doutrina espírita nos chama muita atenção em relação a isso, sobre o nosso destino, sobre a nossa origem, sobre o nosso futuro. A doutrina traz bastante reflexão sobre isso. Então, se eu sou consciente da minha destinação e eu sou convicto daquilo que me espera, depois disso tudo, além dessa vida de provações, de expiações, eu irei colher bons frutos disso tudo, né? Então, é aquele ponto em que quando a gente estuda o espiritismo, né, a gente se encanta, a gente acha tudo perfeito, a gente acha que tudo se encaixa, e aí a gente diz assim, nossa, a doutrina é uma coisa maravilhosa, né, é uma luz no fim do túnel, beleza, mas aí é que vem o testemunho, e é no testemunho que a gente precisa ainda mais do espiritismo,
que a gente precisa ver se realmente a gente entendeu o que é o Espiritismo, se a gente consegue colocar na prática aquilo que a gente estuda, né? É no testemunho, é nas dificuldades, é nas aflições. Então, se eu sei o que eu sou, se eu tenho convicção naquilo que acredito, eu irei passar por uma fase muito difícil, de muito sofrimento, mas eu irei ter fé. E é essa fé raciocinada que Kardec nos chama, né? Que ele nos convida. Quando Kardec tem aquela feliz passagem que diz que fé inabalável é aquela que suporta todas as fases da humanidade. Então, essa fé inabalável, essa fé raciocinada que o Espiritismo convida, porque quando a gente desencarnar, quando a gente passar, não necessariamente pelo desencarno, ou quando findar essa aflição, a gente vai estar, né, bem melhor, né, mais evoluídas, mais evoluídos, mais fortes, perseverantes naquilo que a gente espera além da morte. Ele chama eterna ressurreição. E a gente sabe que o termo ressurreição não existe para o Espiritismo, né? Logicamente. Se a gente fosse ver um sinônimo para ressurreição, a gente poderia dizer nos cismos resplandecentes da vida eterna. Aí combinaria melhor com o Espiritismo, porque a gente acredita na vida eterna, mas não na ressurreição. Não em voltar no mesmo corpo físico, com as mesmas características físicas, mas sim, ou talvez, né, nos cismos resplandecentes da eterna reencarnação, já que a gente vai reencarnar e vai renascer novamente, tá? A Márcia falou, é uma luta constante, mais de 10 anos que a doutrina me ajudou e me ajuda na questão de ser alcoólatra. Quando penso, vejo que tem um longo aprendizado, enormes pedras, mas sigo. Isso mesmo, Márcia. E em vários momentos da nossa vida, quando a gente passa por uma luta, né? Quando você está passando em relação ao vício, ou quando a gente perde um ente querido, ou quando a gente passa por dificuldades dificílimas, e a gente agradece a Deus e aos bons espíritos por conhecer o Espiritismo. Porque, de fato, o Espiritismo nos sustenta em vários momentos da nossa vida. É como se fosse um ecozinho, sabe? Ficar assim na mente, mas lembra daquilo que você leu, que falava sobre isso, né? Então, é disso que a gente está falando. É exatamente deste ponto que a gente está falando. Em diversas situações da nossa vida, né? A gente se sente, eu não sei vocês, a gente se sente como dentro de um livro sendo narrado por André Luiz. Vejamos o caso da fulana que está passando por tal situação. Vamos ver, né? E em diversas das situações, como a Márcia falou, a gente tem a certeza. Isso aí a gente já deveria ter bem assim, escrito na nossa consciência, na nossa mente, para a gente não ter dúvidas. Mas no momento das aflições é quando a gente tem certeza, é muito claro a presença da espiritualidade. Tá? E em outro momento eu venho e a gente conversa sobre esse ponto, né? No que é que o Espiritismo já me ajudou. E a gente pode fazer um bate-papo desse, né? Bem legal. Que eu sei que vocês também têm as histórias de vocês muito bacanas. E é isso. Então esse foi o nosso Destrinchando Fonte Viva. Espero que vocês tenham gostado. Próxima vez possivelmente será a Jade aqui com vocês. Já irei divulgar quando a gente vai retornar com uns minutos com a Joana de Ângeles, tá? Então, para esse começo de 2021, a primeira live que eu faço com vocês, eu desejo para vocês um feliz ano novo. Espero que seja um ano leve, que nós façamos desse ano um ano leve, um ano de cura, um ano de vacinação, um ano de tranquilidade. Sabe de regeneração que os espíritos falam? Ah, regeneração é a terceiro mundo da categoria, onde a alma repousa das aflições. Então, espero que esse ano 2021 seja um ano de regenerativo, onde a gente possa se recuperar do ano de 2020. Mas vamos lá, não vamos criar expectativas, né? Criem unicórnio, mas não criem expectativa. Vamos simplesmente fazer a nossa parte, vencendo essas montanhas, né, encarpadas, espinhentas, na esperança de que o amanhã a alvorada voltará. Então, um beijo para todos, a gente se vê nas postagens, a gente se vê nos directs e vamos começar esse ano 2020, vamos estudar. Um beijo, tchau!